Olá, irmãs e irmãos, saudações, que bom estar com vocês novamente e podemos compartilhar da Palavra de Deus aqui neste canal tão importante para nós mulheres. A Palavra de Deus hoje, ela nos aproxima, embora estejamos num momento de distanciamento em função da pandemia. Fisicamente estamos distantes, mas com a palavra de Deus estamos bem próximas. Este quinto domingo da Páscoa é um tempo em que urge a esperança. Essa esperança que somos chamadas a refletir e refletir na nossa caminhada cristã, no nosso ministério e na nossa organização, estruturação eclesial. Como discípulos de Jesus, quem somos? Pessoas preocupadas com este momento difícil e empenhadas a atravessarmos com momentos bons e ruins, mas com a esperança de dias melhores? A palavra vem nos questionar diante desta Covid-19 que tem ceifado tanta gente e diariamente. Qual o tipo de pedra que nos sustenta? A angular, Jesus Cristo, ou as de tropeço, que em nome de Deus, muitas vezes incoerentemente, nos confundem, nos tiram o chão e distorcem os nossos valores cristãos e em nome da fé usam as comunidades. A primeira leitura nos mostra fundamentalmente a perspectiva de uma nova estruturação ministerial nas comunidades nascentes. Num contexto de grupos, eram inseridos entre eles para o trabalho. Aparecem aí nessas comunidades da Jerusalém Antiga os helenistas. Nesse escrito, Lucas aponta como um grupo importante na expansão do cristianismo. Assim, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos 6, de 1 a 7, nos mostra fundamentalmente a perspectiva de uma nova estruturação ministerial nas comunidades nascentes, num contexto de grupos inseridos de diversas formas na Igreja de Jerusalém. Nesse escrito de Lucas aparecem os helenistas, um grupo importante na expansão do cristianismo. E diferentemente dos chamados hebreus cristãos, também eram convertidos, muito zelosos à lei. Os helenistas, contrariamente, eram originários da diáspora e com isso estavam espalhados dentro e fora do Império Romano. Eles apresentavam, diante dessa perspectiva, um maior entrosamento com o diferente, com novas culturas e com pessoas com novas configurações de igreja. A igreja nascente, ela se mostrava com vontade de mudança. Nesse contexto, inseridos diante de um momento novo, a palavra de Deus convoca uma assembleia e a palavra de Deus, no meio daquelas pessoas, se faz vida. A eleição de novas pessoas que dirigiriam aquela comunidade aparece de uma forma importante. Buscariam novos rumos, novos caminhos para aquele povo cristão. Nessa leitura existem outros detalhes importantes que precisamos aprender a interpretar, fazer uma nova hermenêutica, porque senão incorremos em riscos e equivocadamente podemos, ao pé da letra ou de forma fundamentalista, como diríamos, interpretar o texto de uma forma que não traduz alterações ou atualizações no momento atual. Lemos que ali naquele trecho, Deus escolhe 7 homens de boa reputação, e entre eles um escolhido diácono, Estevão. Há um sentido maior para esta reflexão. Houve uma convocação da Assembleia com a participação de todo o povo de Deus, onde todos são respeitados, inseridos e na sua integralidade de comunidade
são escolhidas algumas pessoas. Então, o texto com características patriarcais, claro, aparecem homens de boa reputação, as mulheres não eram contadas. Assim, em uma igreja formada de homens e mulheres indistintamente, todos nós, apóstolas e apóstolos de Cristo, somos chamados a integrar essa representatividade. E a resposta aí está na nossa esperança. Somos importantes e decisivos. E precisamos, a partir da palavra de Deus, cantar que temos esperanças de mudanças, como aquela configuração nascente teve. O Salmo 32, então, cantaremos: a nossa esperança está calcada na justiça e na retidão que vem de Deus, pois só Ele nos dirige em nossa caminhada, em nossa nova configuração de igreja. A segunda leitura é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Mostra um ambiente que há algumas semanas nós já estamos acostumados a acompanhar. De certa forma é familiar nas nossas liturgias. Nesse trecho acontece a fase final da caminhada histórica do Messias. Até este momento, Jesus cumpriu a sua missão em confronto aberto com dirigentes judeus. Ela se destina a comunidades cristãs de zonas rurais na Ásia Menor. Isso é importante salientar para onde o trecho foi direcionado. Com isso, aquela comunidade ou as comunidades rurais eram majoritariamente formadas por cristãos de classes baixas ou aquelas mais vulneráveis àquelas hostilidades do contexto em que estavam sendo cristianizados. Nessa carta vemos Pedro indicando Jesus como pedra viva rejeitada. E em seguida é o próprio Cristo que se constitui a pedra angular que nos sustentará na nossa missão de pessoas batizadas, diferentes mas unidas, e como unidas, sujeitos eclesiais igualmente. Também nos juntamos nesse sentido, na mesma fé, com pessoas de outras denominações religiosas que coerentemente professam a fé no mesmo Cristo. Somos mulheres e homens, sujeitos a quedas igualmente, e nas pedras de tropeço podemos cair, mas recebemos do Deus da vida, que é o nosso caminho, a pedra angular, que nos dá oportunidades únicas de reconversão e que nos abre novos caminhos para uma vida plena. Isso veremos no Evangelho com mais critério, o Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 12. Ele vem nos dar respostas a essas duas reflexões. Temos um trecho fundamental aí para entender a nossa real dimensão eclesiológica e missiológica. Como apontam alguns exegetas, temos aí um contexto de preocupação e medo por parte daquelas comunidades, tanto que este trecho é uma pequena parte de um chamado discurso do adeus. As palavras de Jesus são esclarecedoras e encorajadoras, tanto que os discípulos trataria como sendo aí a sua despedida. Jesus, para lhes abrir caminho e encorajar, traça uma meta final. E ele vai falar em muitas moradas. Um lugar para todos, um lugar que aí existe desde que sigamos um caminho certo. E nos versículos 6 a 9, Jesus diz que é Ele o caminho, não apenas pelos seus ensinamentos ou exemplos no dia a dia, mas porque Ele também é a verdade e a vida. E isso em nome do Pai. Por tal afirmação, nessa tríplice autodenominação, acontece a nossa essência da vida cristã. Quem não foi tocado verdadeiramente pela fé na ressurreição, concluindo, a primeira comunidade de Jerusalém passou por percalços, mas conseguiu ultrapassá-los, como ouvimos na primeira leitura. Os apóstolos, cientes das dificuldades encontradas,
sentem a necessidade de se agregarem ao ministério e à sua profissão, na sua função sacerdotal, na comunidade ministerial. Ali aparece uma nova configuração de trabalho em prol da construção do reino. O serviço dos diáconos, um ministério, a princípio de Estevão, um homem de boa fé, também depois vai aparecer dedicado a uma mulher. Paulo vai falar sobre essa existência. E com isso, a vocação humana batismal vai se configurando no trabalho, no serviço à comunidade. Isso propõe que tenhamos uma nova atitude, a de não desistirmos diante de tropeços, muito menos nos calarmos diante de injustiças. Pois, como o Concílio Vaticano II nos lembra, a nossa missão de povo de Deus se apresenta de uma forma incisiva e clara, pelos nossos valores cristãos, indistintamente vividos com coerência ao Evangelho por todas as pessoas, mulheres e homens, que exercem o seu sacerdócio comum em Cristo, recebido pelo batismo e colocado a serviço da comunidade e do mundo. Obrigada por tudo, obrigada por ouvir e até a próxima vez.